Olá pessoal, aqui é o Edson Gato do canal Planos de Saúde Dia a Dia. Vamos começar hoje a nossa apresentação do programa falando sobre esse assunto extremamente interessante, planos de saúde. Vamos contar muitas histórias hoje, vamos começar aí pelo como é que está o nosso mercado de saúde suplementar e a gente vai bater um grande papo sobre os planos de saúde aqui no Brasil, ok? Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no canal de Planos de Saúde Dia a Dia e tivemos a ideia desse programa principalmente para discutir um pouco dessa situação tão importante em nossas vidas que é a saúde. Então a gente vai falar muito sobre plano de saúde, numa linguagem bem informal, para que todos vocês que estão assistindo possam acompanhar, possam entender. Na realidade, como eu tenho 38 anos de experiência em saúde suplementar, eu vou trazer um pouco também do histórico da minha carreira, da minha vivência, das dificuldades que a gente viu durante todos esses anos, da transformação do mercado. Nesse primeiro programa que nós estamos aqui hoje conversando, nós vamos falar sobre o mercado de uma forma geral, um pouco do histórico dele, né, um pouco desse mercado. Hoje nós estamos com aproximadamente 49 milhões. Esse último levantamento é da Agência Nacional de Saúde, agora do final de 2015. 49 milhões 730 mil usuários. Em 8 anos, é a primeira vez que nós perdemos vidas no sistema de saúde suplementar. Então, hoje nós tínhamos em 2014, no final de 2014, 50 milhões, 600 mil vidas, e agora a gente teve essa queda no número de vidas. Uma série de fatores combinaram para que tudo isso acontecesse. Mas o que eu quero, nesses programas que nós vamos fazer, vamos trazer entrevistados, vamos trazer advogados, vamos trazer pessoas de mercado, vamos trazer uma série de pessoas aqui para falar com vocês, como eu disse, numa linguagem bem formal, e a gente entender um pouco tudo que acontece no mercado de saúde suplementar. Bom, é lógico que o plano de saúde é um dos maiores sonhos de consumo de todos nós brasileiros. Nós temos um sistema único de saúde, né, amparado aí pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, cada um cumprindo o seu papel, né? E a gente sabe que apesar de coisas maravilhosas que o SUS nos proporciona, podemos citar o exemplo da questão das vacinas, né? O Brasil evoluiu bastante, lógico, temos problemas ainda com os vetores, com a questão da dengue, mas em termos de vacina, por exemplo, quando eu nasci era normal ter pessoas com poliomielite, desculpa. Era normal você ter pessoas com sérias deficiências e ao longo do tempo o Brasil curou isso. Temos nosso programa, o Brasil foi pioneiro na questão da AIDS, né? Hoje você tem uma evolução muito grande no tratamento da AIDS pelo SUS. Mas vocês sabem, não precisa ter experiência, como eu, por exemplo, como vários profissionais da saúde, tive 8 anos de experiência na saúde no SUS, como trabalho voluntário que realizei em alguns hospitais regionais, e a gente viu o sofrimento e a dificuldade que é. Portanto, o plano de saúde é um grande sonho de consumo de todo pai, de toda mãe que quer ver o seu filho, o seu pai, a sua mãe, seu sogro, seu primo bem atendido rapidamente. Então nós temos como grande solução no nosso país a saúde suplementar, que ela funciona de forma complementar ao SUS. Mas o que aconteceu com esse mercado? Eu vou falar um pouquinho do histórico e, lógico, que nós vamos falar todos os assuntos no programa de hoje. Vou falar um pouquinho do histórico hoje, do que está acontecendo e, na sequência dos programas, a gente vai abordar cada tema que aflige diretamente você que é consumidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica ou empresário, para você que é gestor de recursos humanos. Os planos de saúde, o primeiro plano de saúde no Brasil foi o da CACI, que é do Banco do Brasil. Ele surgiu em 1944. O banco viu a necessidade de proteger seus beneficiários e fez alguns contratos de credenciamento com hospitais para a sua população. Então, esse foi um programa estatal, né? O primeiro programa estatal.
Esses programas estatais, e depois teve nas empresas privadas, é chamado de autogestão, onde a própria CACI contratava os prestadores, médicos, clínicas, laboratórios, para atender a sua população. Nos anos 50, que na realidade ninguém sabe ao certo como começou os planos de saúde, porque não havia nenhuma regulação. Nos anos 50, aqui no ABC, surgiu a necessidade das empresas, das indústrias que se instalaram aqui na região, principalmente as automobilísticas e autopeças e todo o parque fabril do ABC, a necessidade de atender os seus empregados, porque na época eles tinham basicamente alguns recursos do Estado. E as empresas viram a necessidade de credenciar alguns hospitais, alguns médicos, para atender esse povo, porque eles, o que acontece com o empregado? Ele ficava doente, e a assistência era muito precária, ele faltava, ficava muito tempo longe, e o absenteísmo era muito grande. Não tinha uma organização como tem hoje, normas, regulamentações, principalmente na medicina do trabalho. Então foi necessário que eles mesmos tomassem as iniciativas. Muitos optaram por ambulatórios próprios dentro das empresas. Esses laboratórios dentro das empresas ajudavam principalmente na questão do absenteísmo. E com esse atendimento, bom atendimento feito dentro das empresas, começou também a surgir a necessidade, por que não as empresas não dar assistência médica para a família, uma vez que a proteção da família também era muito importante para os seus empregados. Bom, na década de 50, 60 aproximadamente, eu sei, porque meu pai, posso até citar o nome da empresa, trabalhou na Ródia, e lá foi onde surgiu o primeiro plano de saúde, que é o da Sancil, que hoje não existe mais, infelizmente veio a falir, né, e que culminou até com a morte do dono da Sancil. Foi a primeira operadora assim, que se tem notícia de um plano de saúde privado, né? E eu fui atendido no ambulatório da Sancil várias vezes, eu não me lembro quando era pequeno, né, já tinha carteirinha, mas e foi onde surgiu. Quem não se lembra, né, por exemplo, da Golden Cross, que surgiu nos anos 70 aproximadamente, início dos anos 80, foi a primeira empresa que ofereceu plano de saúde para pessoas físicas. A minha avó teve, minha mãe teve, tem gente que tem Golden Cross até hoje. Mas a Golden Cross também passou por um processo difícil, e tudo isso no Sancil, de Golden Cross, que ainda existe a Golden Cross até hoje, mas não como era naquela época, era o maior plano de saúde do Brasil. Tudo isso nós vamos discutir em outros programas, quando a gente vai falar da situação do mercado e por que essas empresas, ou a maioria delas sucumbiram, ou estão em dificuldade, ou diminuíram de tamanho. Mas nos anos 70, Golden Cross, anos 80 também, final dos anos 80, algumas montadoras fizeram um acordo com a seguradora Sul América, e nos anos 90, muita gente comprou plano individual da Sul América. Até hoje, muitas pessoas têm plano individual da Sul América aqui no ABC, que era um plano extremamente diferenciado. Você tinha todos os hospitais aqui da região, Brasil, Cristóvão da Gama, vários médicos credenciados. Eu me lembro de um amigo que era corretor na época, e na empresa que eu trabalhava, a gente entregava umas propostas para ele de planos individuais, os empregados que saíam, a empresa pagava por um tempo o plano para ele, e ele vinha para mim, às vezes atrasava a implantação do plano, a entrega da carteirinha. Ele dizia que ele ia na regional da Sul América e tinha pilhas de propostas de planos individuais. Então, foi um grande boom na década de 90. Eu, particularmente, trabalhei numa empresa que é uma autogestão. Como eu disse para vocês, é uma empresa que ela adota os programas de saúde, ela mesmo credencia os médicos, os hospitais, as clínicas e dá o atendimento para os seus empregados. Eu sou de uma época que não havia carteirinha ainda. As pessoas, para ir no médico, para fazer uma consulta com o ginecologista, para fazer uma consulta com qualquer especialidade ou até mesmo exame, tinham que entrar numa fila. Tinham 3 guichês, atendentes que pegavam um papel mesmo, né, uma guia, era um modelo de formulário, preenchiam na mão. E às vezes tinham situações constrangedoras, né? Dependendo do exame que você iria fazer, dependendo da consulta, se era para você, para a esposa, para o filho.
E você falava abertamente aquilo que você ia fazer na frente das pessoas. Era até constrangedor. E era assim que funcionava. Um papelzinho, né? E você ia lá no guichê, pegava o papelzinho para consulta, ia lá no hospital e a cobrança. Não tinha sistema de informação, não tinha nada. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi ser atendente desses planos de saúde e depois também, mais para frente, passei por vários setores, inclusive na análise de contas médicas, tal, que é uma história também que eu vou contar para vocês durante os nossos períodos de gravações. Bom, mas em 98, então, até antes de 1990, qualquer pessoa podia montar uma operadora de plano de saúde. Qualquer pessoa. Eu, Edson Gato, você que está assistindo, vou montar uma empresa de plano de saúde. Tendo conhecimento, know-how, você montava. Só que tinha alguns problemas e vantagens nesse mercado não regulado e regulado. Por exemplo, eu vou falar isso também no próximo programa, vou dar um exemplo aqui. Antigamente, você internava o seu pai no hospital e ele tinha 15 dias de internação se fosse em UTI, 30 dias de internação se fosse em quarto ou enfermaria normal. Agora imagina seu pai internado, né, lá na UTI, acabava o prazo de 15 dias, o hospital te chamava e falava assim, de agora em diante, você tem que ser responsável financeiramente pelo plano de saúde do seu pai, porque acabou o limite da operadora. Gente, eu vi pessoas vender carro, casa, acabar com todo o seu patrimônio para cobrir uma UTI no Hospital Brasil, no Hospital Lagão, qualquer hospital aqui da região. Então, era uma situação muito difícil. Fora isso, não existia hoje, né? A gente vai ter um programa só para falar sobre legislação, sobre coberturas, né? Hoje nós temos um rol aí com mais de 5 mil procedimentos detalhado. Cada operadora fazia a sua cobertura. Cada operadora tinha a sua lista própria do que cobria. Às vezes uma cobria um exame, outra não cobria outro, tal. Não existia um cabedal de exames como tem hoje, né? Hoje nós temos muitos exames aí com o avanço da medicina, mas naquela época era muito difícil você contratar um plano de saúde, porque você tinha que ser um especialista para escolher as coberturas, escolher as não coberturas, saber das não coberturas e contratar um plano. Então havia uma certa desproteção para os usuários. E também uma grande quantidade de planos individuais que surgiram no final da década de 80 e início da década de 90. Bom, só que em 98 entrou a lei dos planos de saúde, a Lei 9.65698, que na realidade começou a valer a partir de janeiro de 99. E essa lei mudou radicalmente o mercado de planos de saúde. Ela começou a exigir liquidez das operadoras, todos os usuários têm que ser cadastrados, os contratos, e ela veio com o tempo colocando uma série de normas, regras, nomenclaturas que dificultaram muito a questão de você ser dono de uma operadora. Não era mais qualquer pessoa. Para começar, você tinha que ter um capital de liquidez para ter cobertura em caso de um problema, de falência, de quebra. Então, só por aí já se limitou bastante e veio evoluindo durante o tempo. O nosso legislador ele se preocupou, que os deputados e a lei, quando foi criada, né, não tinha Agência Nacional de Saúde ainda, não tinha agências reguladoras. Quem começou todo esse processo foi o Ministério da Saúde, no final dos anos 97, 96, e criou o Consul, que era o Conselho de Saúde Suplementar, da qual eu fui suplente do Consul. E ele começou a discutir com o mercado algumas regras, né, com o mercado, com as operadoras, com os beneficiários, com os órgãos de defesa do consumidor, com a Confederação Nacional de Saúde, e criaram-se um grupo, e esse grupo de discussão estava atrelado ao Consul, cada um tinha uma representação, e criou a lei. E essa lei mudou radicalmente o mercado. Um dos sintomas mais sentidos hoje, a gente vai ter programas para falar especificamente sobre isso, é a questão do fim dos planos individuais. Todas as operadoras de grande porte não vendem planos individuais. Individual é aquele plano que você contrata direto com a operadora. E tem uma explicação por isso, não é objeto hoje do nosso programa inaugural. E também, os idosos hoje praticamente foram alijados dos planos de saúde, né? Hoje em dia, quem tem mais de 59 anos, porque a lei limita o
preço, né, a ser cobrado, o valor do prêmio na faixa etária maior, que é 59 anos, hoje em dia o custo está praticamente impagável. A gente vive o dia a dia aqui dos planos de saúde com a nossa empresa que administra plano para muitas pessoas e a gente vê as dificuldades aí que um idoso tem hoje para contratar plano de saúde. Mas isso vai ser um programa específico, né? Bom, só para finalizar o programa inaugural, porque a gente vai ter muitas coisas para conversarem, como vocês viram. Cada um dos assuntos que eu falei aqui é tema para um programa e a gente vai tentar não ser... fazer uma síntese de todos esses assuntos, não se alongar muito, mas cada um desses programas tem muita coisa para ser falada. Bom, e finalizando então, todo esse processo que veio histórico, que veio acontecendo, que culminou com a legislação, hoje limitou bastante o nosso mercado. O mercado ficou assim bem restrito a grandes operadoras. A gente tem uma meia dúzia, 7, 8 operadoras aí de grande porte que conseguiram sobreviver nesse mercado. As pequenas têm muita dificuldade em sobreviver face a todas as regras, normas que foram colocadas, a questão da lei, a questão do aumento da tecnologia médica, a questão da melhoria da nossa qualidade de vida e principalmente do aumento da expectativa de vida, né? Quando eu nasci, e tenho 52 anos, no Brasil a expectativa de vida era 50 anos. Né? Hoje a gente está falando de 75, 80, quem vai nascer agora estão falando em 105, 110 anos, quem vai nascer depois de 2020, perdão. Então, isso mudou um pouco o cenário. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque esse é assunto para os próximos programas. Eu agradeço vocês terem aí participado, ouvido. Curtam a nossa página, curtam o nosso Facebook, dê um joinha lá no YouTube e espero que vocês acompanhem esse bate-papo aí durante o nosso programa. Tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima.